de importância gigantesca e também por causa do seu porto e do seu comércio, né? Além disso, o templo que tinha da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo, gigantesco para sua época, né? E de grande importância também comercial. A gente vai ler o que Jesus escreveu para essa igreja, uma igreja que nasce com muita importância também para o Evangelho, para a disseminação do Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 2, tá? A partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Está falando que ele tem a posse da igreja é dele. E que ninguém tem isso a não ser ele. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que Paulo tinha tanta força, tanto vigor, para estar indo de um lugar para o outro assim? Não é fácil, eu acho que vocês estão sentindo isso na pele. A gente está no ônibus, com ar-condicionado, com poltrona confortável, pegando avião, pegando barco. Imagina Paulo, fazia isso a pé, irmãos. Não tinha um tênis confortável não, era de sandália, né? Era improvisando, pescando, caçando, comendo o que tinha pelo né? Assim, e ele estava lá. Agora imagina ele chegando aqui nessa região, onde tem o templo da deusa Diana, e esse templo era o lugar mais importante de adoração desse mundo antigo para o lado de cá, para o lado do Oriente. Aqui, então, era um centro grande de idolatria. É como se, fazendo uma comparação aqui, talvez, em proporção, é como se um de nós fosse chamado por Deus para ir até Meca, chegar lá em Meca e pregar o evangelho lá em Meca. Você teria coragem de ir para Meca, pregar o evangelho? Né? A capela de lá, né? Como é que chama? A mesquita, cabe 2 milhões de pessoas. Pra você ter ideia, né, do tamanho. Em proporção é como se a gente fosse para Meca pregar o evangelho. Só que a gente fosse a pé, né? A gente não fosse com o conforto que a gente tem. Aí você olha para uma história dessa, e óbvio que o exemplo intima a gente, arrasta a gente, mas a gente tem que ficar aí, irmãos. São homens que foram dotados pelo Espírito Santo de poder para fazer a obra do Senhor. A igreja de Éfeso, ela tinha um problema. Veja, era um problema só. O problema da igreja de Éfeso era o amor deles esfriou. E por que esfriou? Guarde comigo essa palavra, legalismo. Qual é a palavra? Legalismo. Legalismo. É quando a gente começa a colocar regras e ética acima do valor que Deus tem, acima do amor a Deus. É quando a gente acha que é o nosso comportamento que nos leva a Deus e não o amor de Deus que nos leva a Deus. E o nome disso é idolatria também. E é o problema que a igreja de Éfeso vai passar. Diz assim o texto: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus. Ele não está criticando. Diferente da igreja que a gente viu ontem, de Tiatira, que suportava a Jezabel, ele está dizendo, vocês são top. Vocês não deixam a influência de dentro fazer mal a vocês. E que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, suportastes as provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Veja que igreja padrão, irmãos. Ela suportou as provas de fora. Lembra de Pérgamo, né? Que o pastor foi morto lá por causa das provas de fora, perseguição, mas ela suportou também as provas de dentro, onde Tiatira sucumbiu. Ou seja, essa igreja é uma igreja meio blindada, ela tem uma força, ela sabe avaliar muito bem que tipo de liderança é a liderança espiritual para ela.
igreja exemplar, maravilhosa. A gente lendo essas partes aqui, logo de cara eu falo, eu queria ir para essa igreja. Eu queria fazer parte dessa igreja. Entretanto, versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, eu vou tirar de você essa proeminência natural que você tem. A ideia de candeeiro aqui é que ela ficava como sendo um centro de exemplo, de modelo para as demais igrejas. Então, eu vou tirar isso de vocês. Vocês vão ficar como alguém que não tem relevância nenhuma, que ninguém mais presta atenção. Eu vou mover isso de vocês. Quais são as primeiras obras? Talvez você possa olhar no texto de Atos 19 e você vai ver quais são as primeiras obras. As primeiras obras dizem respeito ao começo da história dessa igreja. Essa igreja começa, a Bíblia diz, com Apolo, que vem lá de Corinto e começa a pregar a respeito de Jesus aqui em Éfeso, e as pessoas começam a se converter a Jesus, mas Apolo ainda não sabia do Pentecostes, ele não sabia da descida do Espírito Santo. E, portanto, as pessoas estão se convertendo a Jesus racionalmente, entendendo a questão ética, entendendo essa questão de novidade de vida, mas eles não receberam ainda poder espiritual para a nova vida. Tem muita gente que vive assim dentro da igreja. Veja, você entende racionalmente o evangelho, você entende racionalmente o novo padrão de comportamento. O quê? Os 10 mandamentos. Você entende. É fácil no sentido de entender a questão ética e comportamental. Foi isso que aconteceu. Apolo veio e pregou Jesus e eles entenderam racionalmente. Mas faltava poder para viver a vida nova, a vida de Cristo. Quem dá poder a nós para vivermos a vida de Cristo é o Espírito Santo. Não é o nosso esforço, não é mesmo o nosso zelo, nem a nossa dedicação. A única coisa que pode dar poder a gente para viver a vida de Deus, a vida de Cristo, é o Espírito Santo. E eles não tinham recebido o Espírito Santo. Quando Paulo chega lá, ele pergunta: vocês receberam o Espírito? E eles falam: nós nem sequer ouvimos falar. Então Paulo ora e eles recebem o Espírito Santo. E quando eles recebem o Espírito Santo, então eles recebem esse poder. Os sinais que tinham havido lá em Pentecostes acontecem aqui. Por quê? Porque esse é um mundo gentil. Nesse mundo gentil agora está sendo provado, testemunhado a descida do Espírito Santo, a semelhança do que tinha acontecido com os judeus. Eles agora não só têm o entendimento, doutrina, mas eles têm o poder dentro, no coração, no homem interior, para viver a vida espiritual. Então vamos lá. Jesus disse: você largou as primeiras obras. Me parece que essa é uma das primeiras obras. A vida de Deus, que Deus deu para a gente, ela não é acessível através do nosso esforço. Não é o nosso zelo, nem a nossa dedicação que consegue fazer a vida de Deus acontecer. Primeira obra que está revelada em Atos 19 é o Espírito Santo nos dá poder. A oração do tipo: Senhor, tem misericórdia de mim, ela é muito mais poderosa do que: Senhor, eu quero fazer isso ou eu quero fazer aquilo para ti. A gente não tem como fazer nada para Deus, a não ser que de Deus venha poder para a gente fazer qualquer coisa. Segunda obra, Paulo, quando chega então, começa a ensinar a eles, e por 3 meses ele ensina a eles, até que começa a haver uma represália por parte dos judeus, e ele aluga uma escola que era chamada Escola de Tirano. Nessa escola ele começa a desenvolver um discipulado. Diga comigo, discipulado. Discipulado. E por um espaço de 3 anos, Paulo se dedica a ensinar nessa escola.
diariamente eles vão para lá. É interessante, irmãos, porque de toda a Ásia Menor, você sabe onde é que fica a Ásia Menor? Aqui. Alguém pode dizer? Aqui. Turquia. De lá de Tarso, onde Paulo, que é bem a região sul, Capadócia, subindo até de onde a gente veio, Istambul, o povo começou a ouvir falar do que Paulo ensinava aqui. E essas igrejas, que são as 7 igrejas do Apocalipse, todas elas são plantadas a partir dessa escola de Tirano. É daqui que começa a se disseminar por toda essa região o evangelho, à medida que essas pessoas vêm, recebem instrução, começam a ser visitadas pelo poder de Deus e elas voltam para trabalhar nas suas vidas comuns, só que revestidas de poder. Então o Espírito Santo começa a usar para fundar novas igrejas nessa região. Então veja só, irmãos, segunda obra que eles tinham largado, o discipulado. Eles tinham começado aprendendo a conhecer e a caminhar com Deus a partir das Escrituras. Numa vida devocional verdadeira, diária. Mas de repente, eles já sabem. Acontece isso com muito crente. Você já sabe os princípios das Escrituras, você já sabe a doutrina, você já sabe a Bíblia. Quando alguém abre a Bíblia, fala de alguma história, você diz, eu sei, eu lembro. Porque a gente vai se acostumando. Mas a gente não abre mais a Bíblia, a gente não lê mais a Bíblia, a gente não se deixa alimentar pela Bíblia. Essa é a segunda obra que eles largaram. Volta às primeiras obras. Qual é a segunda obra, irmão? Discipulado. Qual é a primeira obra? O poder do Espírito Santo. A segunda obra? Discipulado. A instrução nas Escrituras, essa convivência diária. Interessante quando a gente começa na fé, se a gente se converteu mesmo, a gente vira meio que assim uma tiete de igreja, né? Quer estar na igreja, quer estar lá, quer estar com os crentes e tal. E depois parece que esse negócio meio que, sei lá, meio que acomoda, meio que acostuma. Aqui nos versículos 11 e 12 diz que por causa disso começou a ter milagres. Aqui diz que lenços e aventais que Paulo usava curavam pessoas e expeliam demônios. Houve marcas visíveis do reino de Cristo chegando aqui. Ele prevalecendo contra as trevas. E esses sinais visíveis diziam respeito a coisas extraordinárias, a respostas de orações, a libertações acontecendo. E acontece ainda hoje isso, irmãos? Sim ou não? Sim. Acontece. E quando você vê o evangelho chegando no meio, rompendo o meio de uma cultura pagã, normalmente é isso que acontece. Quantas pessoas têm chegado à igreja lá das graças? Elas chegam do mundo das trevas, debaixo de vícios, debaixo às vezes de prisões, e à medida que elas vão conhecendo o evangelho, elas vão sendo libertas desses vícios e dessas prisões. Às vezes, casos de endemoniamento também. E elas vão sendo libertas. Isso aqui são as primeiras obras. É quando as pessoas vão, à medida que elas se convertem, elas vão rompendo os velhos laços e as velhas práticas. Essa aqui é um sinal das primeiras obras. Rompimento com velhos laços, com velhas práticas. Todo mundo entendeu qual é a terceira prática? Qual é a terceira prática? Rompimento. Através do poder de Deus. Quarto, aqui diz o versículo 13 a 17, que uns judeus, filhos de Seva, se animaram para poder começar a expelir demônios também. E veja, eles queriam expelir em nome de Paulo. E eles levaram a sova dos demônios. E isso serviu de sinal para a igreja. Veja, não é o poder humano, é o poder de Jesus que faz a igreja avançar. Não são as estratégias humanas,
não é a boa intenção humana, não é a capacidade humana que faz a igreja avançar. Muitas vezes a igreja chega num ponto que ela começa a pensar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo para conseguir. Por exemplo, vamos pegar o desafio da Igreja das Graças agora, construir um templo novo lá, mas também construir um templo lá em Petrolina, mas também avançar e construir, seja lá nos desafios que Deus está dando, que não são poucos. Além de lá no próprio Brasil, fora do Brasil, estamos sendo desafiados a plantar igrejas. Você olha para isso e fala, o que é necessário? Quais são as estratégias? A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de pessoas capacitadas, a gente precisa de estratégia, de discernimento. Não, essas coisas são secundárias. O que a gente precisa é do poder de Jesus. É Jesus que funda a igreja, é Jesus que salva pessoas, é Jesus que faz o evangelho romper e crescer. Não é o poder de Paulo, não é o poder de homens, é sempre o poder do Senhor Jesus. E essa aqui é a quarta obra que eles tinham abandonado. Eles tinham abandonado o poder de Jesus para se fiarem no poder dos homens. Eu conheço igreja que ia muito bem, porque tinha um pastor há 35 anos. Amava o pastor adoeceu e aí ele saiu, se aposentou. A igreja ficou mal e vive de saudosismo. Nunca mais ela voltou a ser o que era, pelo contrário, ela só faz declinar. Estou falando de uma igreja lá em Recife. Só faz declinar, sabe por quê? Porque não é Jesus o importante. O importante é aquela história, é aquela pessoa. Às vezes a igreja passa por um ápice e depois ela fica na mão de um homem. Não que o homem fez isso, mas a igreja se afeiçoa tanto a uma pessoa que deixa de buscar Jesus, de se entregar a Jesus. E essa é um dos abandonos que Éfeso fez. Largou Jesus e passou a achar que era o poder humano. Agora pense comigo, irmãos, como isso tem tudo a ver com a história desse local. Esse aqui é um centro de pessoas muito habilitadas, capacitadas, uma escola de formação. Pensa que isso aqui é de pessoas que têm dinheiro, recursos, condições. Então é natural que eles, à medida que foram avançando na história, começassem a confiar em si mesmos, em vez de continuarem confiando no Senhor Jesus. E o quinto, que é o último, o versículo diz, muitos creram e confessaram seus pecados, e à medida que eles se convertiam, eles pegavam seus livros de magia e pegavam as coisas que tinham relação direta com a idolatria e traziam para a praça pública e queimavam publicamente isso para denotar sua conversão. E me parece que foi esse avivamento, esse alvoroço que causou um grande problema depois com aquele grande tumulto que aconteceu no templo de Diana, da deusa Diana. Veja, o que está acontecendo é que o impacto na sociedade, à medida que a igreja ama o Senhor Jesus, a sociedade começa a ser impactada, um avivamento começa a acontecer. Quando a igreja está apaixonada pelo Senhor Jesus, as pessoas, elas entendem isso. Isso não é um entendimento racional. Isso é mais emocional mesmo. Quando uma pessoa chega, por exemplo, numa igreja e vem as pessoas apaixonadas pelo Senhor Jesus, é como se ela tivesse um imã, ela diz, eu quero ficar aqui. Eu estou me lembrando aqui de uma senhora que está participando do discipulado desse ano, uma médica, ela diz que não é crente, mas ela diz que foi visitar a Igreja das Graças e ela não sabe por quê, veja só, ela não sabe por quê. Ela disse que uma coisa dizia para ela, vá para a igreja, e ela procurou no hospital alguma referência, a pessoa disse assim, por que você vai lá na Igreja das Graças? E essa pessoa não é da Igreja das Graças. Ela disse, eu vou para essa igreja. Ela chegou lá, e no culto eu estava lá, eu falei assim, olha, se você quiser aprofundar seu relacionamento com Jesus, venha para o discipulado. Não tem a ver com pessoas, tem a ver com você e Deus, caminhar profundamente com o Senhor Jesus. Ela disse, é isso que eu quero. E ela começou a ir para o discipulado, está indo para os cultos. Veja, quando a gente pensa que a importância é o nome de um pastor,
ou o conselho da igreja, ou o som da igreja, ou a beleza do templo, ou essas parafernálias. Isso pode atrair ímpios, não atrair os que amam Jesus. Mas, sinceramente, você quer fazer parte de uma igreja cheia de ímpios ou uma igreja de pessoas apaixonadas por Jesus? Apaixonadas. O que atrai pessoas apaixonadas por Jesus são pessoas apaixonadas por Jesus. Quando alguém chega na igreja e vê pessoas apaixonadas por Jesus, elas ficam. Se elas querem Jesus. Se elas querem outra coisa, elas vão embora. Mas se elas querem Jesus, elas ficam. Aqui em Éfeso, essa paixão por Jesus começou a atrair as pessoas ao ponto delas renunciarem publicamente à vida que elas tinham, às relações pessoais que elas tinham, os negócios que elas tinham. Elas começaram a abandonar por causa de paixão ao Senhor Jesus. Então ele diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. A gente está vendo quais são as primeiras obras. As primeiras obras não têm a ver com aquilo que eu e você podemos construir, mas em se deixar construir por Jesus, se largar a Ele. Senhor Jesus, eu quero te conhecer mais, eu quero te amar mais, eu preciso mais do Senhor. Me encha, me capacite. Preciso do teu Espírito, Senhor. Essa paixão pelo Senhor Jesus era o problema da igreja de Éfeso. O que é que a igreja de Éfeso teve? Ela teve um avivamento, um despertamento. Ela começou a chacoalhar isso aqui tudinho pelo poder do Senhor. Mas chegou uma época que a liderança da igreja, os membros da igreja começaram a achar que eles tinham competência para viver o evangelho. Eles eram suficientes, eles já tinham aprendido, eles já sabiam como fazer. E nessa hora, Jesus diz: rapaz, vocês perseveram. Vocês não suportam homens maus, vocês têm boa doutrina, realmente vocês são capazes, eu reconheço que vocês são capazes. Mas tem uma coisa que está faltando a vocês, que é essencial, senão vocês deixam a relevância do Evangelho. Vocês abandonaram a mim, Jesus, somente. Sinceramente, irmãos, depois que Jesus diz isso que eu tenho contra vocês, por favor, me bote em Tiatira. Por favor, me bote em Pérgamo, mas não me bote em Éfeso. Igreja legalista é uma das piores que existe. Elas matam qualquer tipo de devoção a partir da engenhosidade humana. É cheia de ego, de frivolidades, de tradições. Por quê? Porque tem a ver com os homens, tem a ver com o que as pessoas gostam, tem a ver com o que acha-se certo, o que é moralmente aceitável. Não tem a ver mais com o Espírito, com o poder de Deus, com a devoção, com o amor. Vamos voltar lá para Apocalipse para a gente ler o final desse texto. Tens, contudo, versículo 6, a teu favor, que odeias as obras dos Nicolaítas. Você lembra quais são as obras dos Nicolaítas? Alguém lembra? Graça barata. A graça barata. Cadê? Quem foi que falou? Graça barata. Aquela coisa de você vai se entregando ao pecado, porque afinal de contas ele pagou pelo pecado, então isso não vai afetar mais você. Ele diz: odeias as obras dos Nicolaítas, a licenciosidade, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, me parece que o vencedor aqui não tem a ver com essa perseverança que eles conseguiam, mas com esses que lutaram contra esse ego inflado e se entregaram de volta ao Senhor Jesus. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimentem da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Em outras palavras, esses que rompem com esse sistema acomodado de si mesmo, do ego inflado, eles comem de novo da árvore da vida. Em outras palavras, eles provam de um reavivamento espiritual. O coração volta a vibrar, volta a brilhar, volta a acender. Esses
vão desfrutar da palavra prazer, paraíso. Veja, é diferente quando você vive espiritualmente o certo de quando você vive espiritualmente o prazer. Uma coisa é você fazendo o certo, outra coisa é você estar amando fazer o certo. É ou não é diferente? Não é? Você está apaixonado pelo Senhor Jesus, está avivado pelo poder do Espírito. O que acontece é que não é pesado você fazer o certo. Pelo contrário, é até um prazer. Mas quando é simplesmente regras, tradições, é aquilo que tem que ser, é do jeito que tem que ser, cansa, ninguém suporta. Ao vencedor, me parece que ele está propondo o seguinte: se você, como crente, tem se deixado seduzir por esse marasmo espiritual, eu já conheço, eu já sei como é, já tive muita experiência. Se você está se deixando levar por isso, tem uma batalha que é sua. Essa não é a batalha da igreja por você, não. Não é a batalha da liderança, não. Essa é sua. Ao vencedor, rompa com isso no nome de Jesus. Saia dessa situação e venha de volta para Jesus. Se apaixone. As práticas das primeiras obras. Ele está garantindo para você o seguinte: avivamento espiritual. Você come de novo da árvore da vida. E você volta a ter uma vida de prazer espiritual. Volta para o Senhor Jesus. Veja que promessa linda, né? Dá para a gente já sair daqui vitorioso, irmãos. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Não pode não, né? Vamos fazer o seguinte, vamos para lá, a gente vai tirar a foto lá.